E olha, os policiais civis prenderam no sábado um homem de 45 anos suspeito de praticar 2 estupros no bairro do Benedito Bentes no mês passado. Vamos voltar ao vivo com a Maria Maciel, porque o que a gente quer saber é exatamente isso. Maria, a polícia já ouviu essas vítimas? Ouviu sim, Wilson, e foi graças aos relatos dessas vítimas, 2 mulheres entre 20 e 30 anos, que a polícia conseguiu chegar a esse suspeito. Após os estupros, elas fizeram um boletim de ocorrência e aí a polícia então deu início às investigações. E aí, ao longo dessas investigações, conseguiram, então, através desse relato, das características físicas, o tipo de carro, conseguiram, então, até reconhecer esse cidadão que teve a prisão decretada. E como é que ele agia? Para você ter uma ideia, esse homem de 45 anos, ele foi preso na casa da namorada, no bairro da Ponta Verde. Então era uma pessoa assim, livre de qualquer suspeita. Então ele abordava essas vítimas, ele abordou essas vítimas na rua, parou o carro, assim pedindo informação, e aí no momento em que as mulheres davam atenção a ele, ele anunciava então, mostrava a arma, dizia que era policial e pedia para essas vítimas então entrarem no carro e dali seguia para um canavial no bairro do Benedito Bentes. Ele, que se passava por policial, utilizava até um giroflex dentro. Nesse momento, as vítimas relataram que ele usava máscara e também uma touca, então não dava para reconhecer o rosto. E lá ele obrigava essas vítimas, obrigou essas 2 mulheres a terem relações sexuais com ele. E depois de tudo acabado, ainda com a maior frieza, ele ainda deixava a vítima no mesmo local onde teria abordado. Então, assim, é um caso que realmente chama a atenção e, olha, outras vítimas, há ainda a possibilidade de ter outras vítimas desse suspeito. Um terceiro caso de uma mulher está sendo analisado e também ela pode ter sido vítima desse suspeito. Eu conversei com a delegada Teila Rocha e ela deu os detalhes dessas investigações. Vamos acompanhar. As vítimas foram à delegacia, uma veio a essa delegacia e outra foi à central de flagrantes e relataram detalhes do evento, criminoso. Então, ambas relataram que foram obrigadas a entrar num veículo com características iguais, um indivíduo com características físicas iguais, mesmo modo de falar, mesmas frases, e que as levou para o mesmo lugar. Ele se passava por um policial? Dizendo que era policial, ostentava arma de fogo e apresentou outros petrechos que eram de polícia. Como, por exemplo? Giroflex no carro, roupa policial, o tempo inteiro falando com gírias, se eu posso falar assim, do meio policial. E qual era o argumento que ele usava para fazê-las entrar no carro? Acusava elas de terem feito algum crime? Porque ninguém entraria no carro se tivesse um argumento. A princípio, ele as abordava perguntando alguma coisa da rua, Sabe onde fica tal endereço? Quando a vítima chegava perto do carro, ele mostrava a arma de fogo e obrigava elas a entrarem no carro. E daí, então, ele seguia para onde com essas vítimas? E daí, então, ele foi para um canavial no bairro Benedito Bentes, lugar extremamente ermo, e lá ele as obrigou a manter relações sexuais. As 2 vítimas foram levadas para o mesmo lugar, nesse canavial? As 2 vítimas foram levadas para o mesmo lugar. Esses 2 estupros ocorreram, assim, em diferença de 3 dias, Sim, o primeiro estupro aconteceu dia 21 de setembro e o outro no dia 24 de setembro. Vítimas jovens, Ambas as vítimas têm entre 20 e 30 anos. Agora, escolhidas aleatoriamente, ele aproveitou uma oportunidade? A princípio, elas foram escolhidas aleatoriamente, são pessoas completamente diferentes, com vidas diferentes, características físicas diferentes, então a gente não sabe se há alguma conexão na escolha delas. A princípio, a escolha é aleatória. E no relato dessas vítimas, elas dizem questão de agressão, foi só realmente ameaça, teve essa conjunção carnal mesmo, sem o consentimento delas, foram feitos exames também para comprovar? Ambas as vítimas foram submetidas à perícia e sim, ele as obrigou a manter relação sexual. Elas não relatam outras agressões físicas,
só mesmo a ameaça sob a mira da arma de fogo. Como foi o resgate, né? Elas foram levadas para um lugar ermo, né? Ele mesmo as levou de volta para o lugar onde as pegou. Ele mesmo disse que elas ficassem boazinhas, que se elas obedecessem, nada de pior aconteceria. E quando ele finalizou o ato, elas entraram no mesmo carro e eles as deixou no mesmo lugar, onde as pegou. Outras vítimas podem aparecer também, já que foi ali naquelas proximidades, a distância entre um estupro e outro, ele pode ter feito outras vítimas. A polícia já trabalha com essa possibilidade também? Sim, sim. Outros boletins de ocorrência estão sendo analisados também. E se nós identificarmos identidade de modus operandi, as vítimas vão ser chamadas e qualquer uma que também tenha passado por isso e não tenha registrado o boletim de ocorrência, sabe que deve nos procurar aqui na 2ª Delegacia Especial de Defesa da Mulher. O que se sabe desse suspeito? Ele é um homem, idade mediana, é um homem médio, sem passado criminal. Não tinha passagem pela polícia? Não tinha. Quando foi submetido o reconhecimento fotográfico dele, ambas foram... todas as duas fizeram reconhecimento. E já foi coletado o material dele também para confronto aí, genético? Ainda não. Mas ele foi preso onde? Ele foi preso na Ponta Verde, na casa da namorada. Na casa da namorada? Sim. E na hora, assim, dessa prisão, ele reagiu, disse alguma coisa? Não, ele disse que estava sendo vítima de calúnias. Ele já foi ouvido, já prestou depoimento? Não, ainda não, porque a investigação está em curso ainda. A prisão foi temporária, então ela tem um prazo. E dentro desse prazo nós vamos concluir a investigação, inclusive com o interrogatório dele. Bom, pois é, que situação, né, Wilson? Você fica imaginando, então... não dá nem para imaginar, né? Durante lá, final de semana, ele curte a vida dele normal e durante a semana aí ele vai e escolhe essas vítimas, vai estuprar essas mulheres. Não dá para entender realmente o que se passava na cabeça, o que se passa na cabeça de um homem como esse. Agora, o fato é que a gente pode estar, assim, diante de um estuprador em série, né? Vamos ver, então, com essas investigações, né? Agora que esse caso veio à tona, se irão aparecer outras vítimas, já que nem todas têm coragem de denunciar. E isso é importante. Foi graças a essa denúncia, graças a essas mulheres ter feito esse boletim de ocorrência, que a polícia conseguiu chegar a esse suspeito, já que ele ameaçava, dizia que era policial, já na tentativa de desencorajar essas mulheres a procurarem a polícia, a denunciarem o caso. Eu volto com você.